de um pouco mais de adaptação, mas na Libertadores o Palmeiras está indo muito bem, está 100%, né? Claro que antes da parada tinha o Dudu, tinha o seu principal jogador, mas eu acho que alguns jogadores, como Zé Rafael, como Patrick de Paula, Gabriel Menino, alguns estão se firmando, né? Alguns estão se mostrando eficiente para dar sequência na competição. É uma incógnita, né? Num ano completamente atípico, a gente tem que esperar o time jogar para a gente ter certeza do que vai acontecer. Mas ainda digo que o Palmeiras, junto com o Flamengo, com o River, com o Boca, a Internacional, Grêmio, os times brasileiros, mais Boca e River, são os favoritos. Eu acho que o Palmeiras, mesmo lá na altitude de La Paz, vai conseguir mais uma vitória frente ao Bolívar. Ô, Quesada, o jogo de sábado mostrou, apesar do resultado não ser o aguardado pela galera do Verdão, a continuidade da evolução do time ou não, Quesada? Olha, João, o que eu tenho visto do Palmeiras nessa pós-pandemia é que quando o Luxemburgo usa a garotada, o rendimento é melhor. Porque ele quer um time intenso, né? Ele quer um time intenso para marcar a saída de bola do adversário, mas ele quer um time intenso também na hora que está sendo atacado lá no campo de defesa, que tem a capacidade, a agilidade e a velocidade para sair num jogo mais vertical, e aí precisa realmente do fôlego da garotada. Por exemplo, o Verón, na hora que o Verón tiver 100%, ele é titular. Você não vai mexer com o Patrick e Menino. O William, para mim, não pode ficar fora desse time, do jeito que eu vejo futebol. Inclusive, o William jogou todas as partidas do Palmeiras na temporada. Isso é um dado muito interessante. Sendo titular ou não, ou saindo do banco para entrar no decorrer do jogo. Luiz Adriano voltando. Então, nessa conta, né, de 6 para frente, sobrou uma vaga só. É esse cara que o Luxemburgo tem que encontrar. E dentro do elenco, porque o presidente já falou para ele que não vai contratar ninguém. Quem é esse cara? Tá lá, ou Scarpa, ou Zé Rafael, ou Rafael Veiga, ou Lucas Lima. Né? Uma análise muito parecida com aquilo que eu falei do Flamengo, né? Tem os 5 imexíveis, como diria o ministro Magri lá atrás, né? Nos anos 90, no governo Collor. Menino, Patrick, Verón de um lado, William do outro, Luiz Adriano. E esse cara centralizado que se movimenta, flutua. Tá na moda agora falar que o cara flutua, né? Que o cara voa, né? Tem um monte de cara voando por aí. Que o cara flutua pra lá e pra cá, tal, pra organizar o jogo do Palmeiras. Não tem muito segredo, gente. E não tem nada além também, palmeirense. Também não vamos iludir aqui, né? Não tem mais nada de diferente pra fazer nesse time, hein? Olhando pro banco, hein? Tem? Não tem. Não tem. Eventualmente entra um Bruno Henrique para dar um pouco mais de sustentação na marcação, sem mexer com a meninada. Ramires, faltando uns 15 minutos para o jogo terminar assim, porque ele aguenta 15 minutos, 20 no máximo. E de resto, João, é isso aí, não dá. Se for inventar, não vai dar melhor. Não vai dar melhor. Eu continuo insistindo, bota a garotada para jogar, esse é o momento legal. Esse é o momento, a torcida do Palmeiras está apaixonada por esses moleques. O Wesley, Verón, Menino, Patrick, agora tem o Danilo. Bota essa molecada, essa é a hora de colocar a molecada. Se o Lucha fizer isso, a torcida vai entender. Vai entender, a torcida do Palmeiras, você tem que saber como é que pensa a torcida do Palmeiras para ter esse apoio. Repito, na hora que você coloca a molecada, o desempenho é melhor. Pode observar isso daí. E não é coincidência. É verdade. Ô, Joseilan, o que você espera do Palmeiras na sequência da Libertadores, que é o grande objetivo, o grande sonho de todos os times, torcedores? A Libertadores é uma obsessão, é o sonho de consumo, a busca pela glória eterna, e ela está de volta. O que você espera do Verdão na sequência da Libertadores? Acho que tem que abrir aí, Zé. Vamos lá, João. Agora vamos lá. Se não abrir, não funciona, né? Eu espero que falei aqui já no último sábado, no Expediente Futebol, sobre essa campanha do Palmeiras na fase de grupos. Acho que o Palmeiras vai passar tranquilamente para as oitavas. Acho que tem até grandes possibilidades de passar com 18 pontos, com 6 vitórias. Para mim não seria
surpresa alguma, mas tem um porém, né? Esse jogo é lá na altitude, 3.600 metros na Bolívia, não é brincadeira. Isso aí não tem nada a ver com a força do adversário, porque o principal adversário, já estamos careca de saber disso, é essa tal de altitude. Eu me lembro de uma época em que os times, quando iriam jogar numa altitude desse tamanho, né, uma altitude de quase 4.000 metros, não é brincadeira, repito aqui, eles chegavam muito antes da partida, às vezes 10 dias antes da partida, uma semana pelo menos, para fazer uma adaptação adequada, ou chegavam em cima da hora, chegavam no dia do jogo, muitas vezes, na manhã do jogo, no máximo na noite anterior. Palmeiras não fez uma coisa nem outra, né? E deve saber, obviamente, com seus profissionais, o que está fazendo. Chegou essa manhã, vai ter, portanto, aí alguns dias de preparação, vai fazer 2 treinamentos lá e vai ter que segurar essa barra, porque 3.600 metros tem muita influência num jogo de futebol. Edmundo sabe disso melhor do que nós, mas eu já estive trabalhando em jogos na Libertadores, na altitude, em outras ocasiões, e até para quem está trabalhando à beira do campo e não está correndo, faz diferença, a gente perde o fôlego. Imagina para um jogador que, obviamente, embora seja atleta, vai sentir e sentir muito, porque isso aí é algo do organismo humano, né? É difícil evitar completamente, e claro que o Bolívar tem vantagem. Eu vi o jogo do Palmeiras ontem, achei o time um pouco mais intenso do que o habitual, vi uma atuação até razoavelmente boa, um golaço do William, aquele primeiro gol que poderia parecer fácil por causa da falha do zagueiro. Não teve nada de fácil a forma como ele concluiu, né? Porque ele deu aquele corte para o lado, ficou totalmente sem ângulo e conseguiu, com um único toque, né, precisamente botar a bola no fundo do gol. Achei que o Palmeiras teve coisas boas ontem em campo, mesmo no segundo tempo, quando acabou levando o gol de empate. E, na verdade, como estava com um jogador a menos, não conseguiu chegar à vitória. O próprio William depois teve uma oportunidade de ouro no fim do jogo, lamentou muito no fim da partida, poderia ter vencido. Então, vi um jogo razoavelmente bom do Palmeiras. Ao contrário do Corinthians, o Palmeiras mostra pequena evolução, mostra alguma evolução, mostra um time um pouco mais consistente, mostra que está se encaixando. Não é o ideal, não é o time dos sonhos ainda, as atuações dos sonhos da torcida, não é. Mas é um time que está lentamente se encontrando, para mim mostra alguma evolução, e mesmo ontem no empate contra o Sport, claro, que foi um resultado inesperado e que não poderia acontecer para um time que busca o título, mesmo ontem vi momentos muito bons do Palmeiras na partida. Mas para esse jogo contra o Bolívar, amigo, tem que ficar de olho muito vivo, sim, com a altitude, porque ela é implacável. Ou seja, o Palmeiras é favorito, mas qualquer resultado, a meu ver, vai ser normal em função da altitude.